Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, capítulo 5 de primeira Crônicas ainda. Entramos aí na segunda semana de fevereiro e estamos aí bem no iniciozinho de primeira Crônica. Já vimos muitas genealogias, mas também vimos o quão importante vai ser esse livro, né? Vai dar um start de novo na história, já que o autor decidiu contá-la, né? Crônicas é exatamente isso, é sobre histórias, né? Já assistiram as Crônicas de Nárnia? Então vai falar ali sobre muitas histórias, né? Muitas não, uma só. Mas, enfim, aqui então a gente está vendo primeiramente a genealogia, a descendência, tudo que passou por Israel. E hoje a gente vai falar ali sobre os descendentes de Ruben, de Gade, que mais? De Ruben, de Gade. Mas a gente vai ver uma coisa interessante, porque Ruben era o filho mais velho de Israel. Mas ele não ficou como o primeiro principal. Vai dizer que é porque ele se deitou com a concubina de seu pai. E de fato aconteceu lá no capítulo 22 de Gênesis, a gente vai ver. Mas foi principalmente porque Deus controla tudo, gente. Deus está no controle de tudo. Deus desde o início, como a gente já havia falado, Deus ele tinha planos de mandar seu filho Jesus, mesmo que ele ainda nem soubesse não, mesmo que Adão ainda não tivesse comido aquela maçã juntamente com Eva, mesmo que, o homem ainda não tivesse pecado tanto. Quando ele criou todas as coisas, ele sabia que essa lei de Moisés ia ser pesada demais. E quando ele as imputou, foi só para dizer que vocês não são nada sem mim, se vocês não tiverem a mim. E Jesus veio com esse propósito. E Jesus vai descender então da tribo de Judá. E aqui a gente vai ver que Judá foi o mais importante dentre seus irmãos. E aqui também, nesse capítulo, vai falar sobre confiança, né? Que eles ali tinham muitos homens, mas em um determinado momento eles foram lutar com os agarenos, que era lá um povo palestino, um povo que habitava na leste da Palestina. E ali os irmãos que ficavam desse lado, né, foram lutar na época de Saul, mais ou menos, e eles precisaram confiar no Senhor. E essa palavra dessa vez me saltou aos olhos e eu fui buscar o significado. E confiar aqui nessa parte, né, no contexto que cabe essa palavra aqui nesse texto, vai falar sobre estar seguro, sobre estar despreocupado. E você já pensou em ficar assim, sei lá, tipo, na hora veio a palavra câncer na minha cabeça. E já pensou uma pessoa com câncer ficar seguro, estar despreocupado? Sabe, às vezes é impossível você estar com câncer e não ficar triste, não ficar abatido, não ficar, como é que se diz? Se sentir mal pelo efeito dos remédios até mesmo, né? Mas já pensou uma pessoa que está com câncer estar despreocupado? Estar seguro? Estar pensando assim, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido. E vai falar aqui exatamente sobre isso, que aquele povo ele estava confiante no Senhor, que eles venceram, porque eles confiaram no Senhor e sabiam que Deus era o Deus da peleja, sabe? Então, qual é a peleja que você tem no dia de hoje? Essa palavra falou muito comigo, porque eu falei, eu tô com uma peleja. E de fato, eu experimentei esse negócio assim, essa calma de poder descansar e confiar e estar seguro e estar despreocupada,
sabe? Ainda que minha alma às vezes se inquiete, eu fique chateada com algumas coisas, mas quando eu olho para Deus eu falo, eu posso confiar, eu posso estar segura nesse lugar. Então, na boa, não vou mais fazer tanto. E aí, enquanto eu pensava nisso, eu lembrava também, nossa, aí veio um monte de coisa assim na minha cabeça. Eu pensava na história de Ismael, porque Sara tinha a palavra de que o marido dela, de que ele seria um pai de multidões. E teve um momento que ela deixou de confiar em Deus e ela começou a se preocupar e ela começou a pensar, meu Deus do céu, eu tô envelhecendo, meu marido tem essa promessa e o que eu vou fazer? Como isso vai acontecer? Não tem mais como, eu tô velha, eu não vou conseguir, eu não consegui até aqui, como eu vou conseguir? E aí ela deu a sua escrava Agar para se deitar com seu marido. E aí Abraão foi lá, se deitou e teve Ismael. E depois disso a vida de Sara virou um inferno e enfim, a vida de Israel até hoje tem um monte de guerra por causa dessas coisas. E é isso, sabe? Mas se ela tivesse confiado e ficado despreocupada falando, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não vou me preocupar, se o Senhor quer que eu tenha, se o Senhor falou que vai dar isso pro meu marido, dá seu jeito, Senhor. É isso. Confiança é isso, sabe? É muitas vezes a gente se largar nos braços do Senhor e falar, olha, Senhor, eu até tô triste por causa dessa situação, eu até tô me sentindo meio mal, mas na boa, não vou mais ficar fazendo muitas coisas, não vou mais ficar assim, né? Claro, a gente precisa fazer a nossa parte, todo mundo tem ali a parte que lhe cabe, mas virar e falar assim, quer saber? Eu não tenho poder e capacidade para fazer isso tudo. O Senhor tem. Se o Senhor quer, então, o Senhor faz. Amém? Vamos começar orando. Já passamos 7 minutos do nosso tempo. Eu entrei atrasada e hoje eu tenho um aniversário de uma amiga muito especial. Aniversário não, foi aniversário dela em dezembro e hoje que eu tô comemorando, mas enfim, faz parte. Eu vim aqui com a minha blusa Trust. No final tem In God. Pra gente, Trust in God é confia em Deus. É exatamente isso que vai dizer. E eu vim aqui a caráter pra gente falar sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Amém, Jesus. Obrigada por este domingo, por mais uma semana que se inicia em sua presença, Pai. Que esta semana possamos aprender sobre essa confiança e nos largar em Ti, sabe, Deus? Poder, em nome de Jesus, parar de nos preocupar tanto, parar de correr tanto atrás daquilo que não nos cabe fazer, mas só cabe ao Senhor. Isso é coisa só para o Senhor, sabe? Tem coisas que só o Senhor pode fazer por nós. Então, nós queremos estar seguros, Deus, em Ti, sabendo que o nosso Deus é o Deus que tudo pode, que o nosso Deus é o Deus que tudo vê e é o Deus que tudo pode fazer. Então, em nome de Jesus, nos ensina que o Senhor possa moldar isso em nós, forjar isso na nossa mente, na nossa vida, sabe, no nosso coração e nos guiar através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos embora. Então, no capítulo 5, o versículo 1 vai dizer o seguinte: são estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Hezron e Carme. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Beera, Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria.
Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade, por isso ocuparam a terra na direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. Então aqui a gente vai ver que Ruben era o filho mais velho, mas ele não se tornou mais importante por ter se deitado com a concubina de seu pai. Então Israel passou esse direito de primogenitura aos filhos a José. Mas quem de fato foi o mais importante foi Judá, foi a tribo de Judá. E lá no versículo, lá em Gênesis 49, onde Israel está lhe dando as bênçãos dos 12 filhos que ele havia tido. 12 não, acho que eram 10 e 2 de José, né? Que ele havia tido, que eram 10 filhos e 2 netos. Vai dizer no versículo 8 assim. Vamos começar do versículo 3. O versículo 3 vai falar sobre Ruben. Ele vai falar: Ruben, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a sua concubina, desonrando assim a cama do seu pai. E aí vamos pular para o versículo 8, que vai dizer: Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Aqui, gente, ele estava profetizando, ele não sabia talvez o que estava falando, mas o Senhor estava colocando na boca daquele pai as palavras que abençoariam até hoje. Por quê? Porque a gente sabe, Judá, ele foi pai de Pérez e o outro Lazera, que eram aqueles gêmeos que ele teve meio que com aquela prostituta, e Pérez, ele é da descendência onde nasceria Jesus. Eu não sei o que vai ser até lá a gente vê mais para perto. E então é isso. Então aqui a gente sabe que Judá não teve todo esse poder, né? A tribo de Judá foi muito importante de fato, mas Judá nunca segurou esse cetro de rei, sabe? Os descendentes dele não chegaram ao governo a tal ponto. As nações talvez não lhe trouxeram presentes e os povos não lhe obedeceram. Mas hoje nós estamos aqui dizendo que Jesus é o rei, que Jesus governa todo o mundo inteiro. As nações, quando ele nasceu, como é que é o nome? Não é mago não, gente. Esqueci o nome, enfim. Pessoas levaram presente, amando dos reis, incenso, ouro e mirra. E os povos hoje lhe obedecem. Então, a palavra se cumpriu. E veio de fato da tribo de Judá. E aí vai continuar o versículo 10 do capítulo 5, dizendo: No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou as terras deles na parte leste de Gileade. É esse que eu estava falando, mas no início. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salca no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bassã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jarua, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus, Aí, filho de Abdiel e neto de Guni,
era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Baasã e de Gileade, nas cidades dali por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés no leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flecha. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Jetur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Baasã até as cidades de Baal-Hermon e Senir e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eiel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pur, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Alabor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Esse daqui já é os finalmente, já é a parte ali final de 2 Reis, mas no início vai falar que eles conquistaram essas terras, e vai falar, nessa versão vai falar, a guerra era da vontade de Deus. Em outros lugares, outras versões vão falar, porque a peleja é de Deus. Então, Deus às vezes permite algumas coisas, mas para nos dar a vitória. Aí, mais para frente, quando eles deixaram de crer, de confiar e de obedecer ao Senhor, então eles foram levados como prisioneiros, como a gente já viu e vai ver de novo. Amém? A gente passou um pouco do horário, vamos para o nosso domingão. Deus abençoe e procura uma igreja abençoada aí para você congregar hoje, tá bom? Tchau, Deus abençoe.